Os registros perispirituais de outras existências, né, fortemente carregados de culpa, de mágoas, a gente tem a gente passa assim por 3 fases, né? Quando a gente adquire consciência. A primeira fase seria o arrependimento. Você realmente se arrepende quando você chega no plano espiritual, e às vezes até aqui, você se arrepende de determinadas coisas. Aí você sai da fase do arrependimento e vai para o remorso. Remorso é da palavra remoer. E aí você estabelece um mecanismo de culpa, através da culpa, de sofrimento, e você cultiva isso, achando que se você sofrer bastante, remoendo bastante, você vai se sentir mais aliviado na sua culpa daquilo que você fez. Mas a terceira parte é mais importante do que o arrependimento e o remorso. O remorso prolongado se torna um quadro de patologia mental. Tem gente que, consciente ou inconscientemente, cultiva o remorso. Não, eu tenho que sofrer, eu estou pagando, é meu karma. E aí você pergunta àquela pessoa sobre o tema, ela sempre volta com a mesma história, sempre com a mesma situação, e às vezes ela diz que o karma é o outro, não é? Ela nunca percebe que o karma está dentro dela, né? E a terceira fase, como eu estava falando, mais importante do que o arrependimento e o remorso, se chama reparação. É exatamente você começar a reparar aquilo que você acha que causou. Então você tem que fazer tudo ao contrário, tem que consertar, não é? Eu, por exemplo, dei aula há 40 anos, eu adoro dar aula, todo mundo diz que ser professor é um inferno, professor ganha pouco. Eu achava mesmo também, fazia greve, corri da polícia, fui preso, fiz o diabo, esperneei, lutei, mas sempre gostei, nunca quis deixar de ser professor, né? Por que eu fui professor há 40 anos? Eu estava reparando, no fundo eu achava ótimo, eu estava reparando. É sinal que em outras encarnações a gente deve ter desviado muita juventude, né? Deve ter falado muita besteira, deve ter desencaminhado. Eu não digo desencaminhar só moralmente, ou desencaminhar só com relação a determinados comportamentos, mas às vezes desencaminhar até politicamente, né? Até politicamente. Claro que não havia uma consciência, como há hoje, como hoje a gente tem uma consciência. Uma vez eu estava conversando com um alemão, e ele foi da juventude hitlerista, como foi o Papa. Como é o Papa, né? Como é o Papa atual, ele também foi. Então, ele me disse o seguinte: Gilson, não tinha jeito. Uma vez eu fiquei 3 dias sem roupa numa bacia de água gelada, porque o oficial a quem eu servia disse que eu não tinha lustrado as botas dele como ele queria. Então, a juventude, dentro daquele contexto, ela não tinha consciência, né? Eu estou falando assim de um modo geral, em termos de pessoas comuns do povo. Eu não estou falando das lideranças, de todos esses caras da SS, esses caras que sabiam, que no final até viram que o cara era louco mesmo, né? Mas eu estou falando do povo. Teve muito alemão que foi para o campo de concentração, teve muito alemão que foi preso, muito alemão que foi torturado. Eles não sabiam o grau de loucura que era aquilo, né? Então, às vezes, a gente também, eu estava falando atrás, que hoje eu fui professor por 40 anos e professor de História, e participei de todos esses movimentos de retomada do processo democrático brasileiro, né? Começando desde lá de baixo, de associação de moradores, de sindicatos
profissionais do SEC, do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, depois do movimento negro, do movimento da América Latina, do movimento da mulher. Nós sempre, a minha geração de professores, principalmente professores de história, nós passamos por todo esse processo. Por quê? Porque, obviamente, a gente tinha que consertar alguma coisa que, em alguma época, a gente pode ter feito o contrário. E, para mim, era muito prazeroso e eu era abusado mesmo, né? Eu sabia que nas minhas aulas no Colégio Estadual Jamil Jaque tinha um cara novo e eu já falava de propósito: o senhor poderia dar o nome aqui para eu colocar no diário? E aí ele dizia assim: não, porque eu vou fazer um concurso e eu só estou como ouvinte assistindo aula. E eu sabia que ele era do SENIMAR, do Serviço de Inteligência do Sanatório Naval, mas eu já falava de propósito. Eu não usava os livros de OSPB e Moral Cívico, eu trabalhava com textos, porque os livros eram péssimos e faziam apologia da ditadura militar. Eu trabalhava com textos, mas eu recolhia os textos, que eu não era burro, eu recolhia depois para levar para outra sala, né? E também para não deixar prova, não deixar água, né? E, enfim, então, o que eu queria dizer para vocês é que eu estava reparando um processo, sabe lá o que eu fiz na Revolução Francesa? Sabe lá se eu mandei muita gente para a guilhotina, né? Sabe lá, não sei, enfim, né? Como poderia ter sido outra coisa, ou em Roma da Antiguidade, ou se eu persegui as questões, ou se eu fui cristão, ou se eu fui conivente com alguma coisa em algum país, com alguma comunidade, em alguma cultura, fosse na Europa branca, no Ocidente, no Oriente, no interior da África, no regime tribal, não sei, né? Não sei. Então, essas coisas... tá. E aí vai pedir a gente para empurrar, vai ser né? Diz que tem um Eco Sport com uma luz acesa por dentro que vai acabar a bateria. Quem tem um Eco Sport aí? Um carro legal. Aí eu falei com ela, depois você sabe, a gente tem que empurrar. O Eco preto. Né? Bom, então, gente, isso tudo é para dizer que nós estamos aqui para consertar mesmo, né? Vamos adiante. Segura para mim, eu tenho guaraná, é igual a aula, toda vez que eu organizava a aula, eu parava, saía tudo automatado, não saía nada daquilo que eu... Então eu achei de hoje organizar, não está dando certo, né? Então, nós, para nos relacionarmos com as pessoas, é necessário um envolvimento nosso, né? Só para haver desenvolvimento é necessário, antes de tudo, um envolvimento. E Jesus asseverou o seguinte, Jesus disse o seguinte: vós sois o fermento que deveis levedar a massa. E como é que funciona o fermento? O fermento funciona quando a gente põe dissolve na água, mistura com farinha, e sova, e bate, né, e mistura. Então, se nós somos o fermento na relação com os outros, nós temos que nos misturar mesmo. Nós temos que sovar, nós temos que levar cacetada. A gente não sova a massa, não bate a massa. Então a gente tem que sovar mesmo e levar sovada também, né? Então, é compreensível que ao viver em grupo surjam diferenças dos mais variados tipos. Nós estamos inseridos num universo onde a diversidade é inerente às nossas condições. É dessa diversidade que nasce o progresso. É nela que está a riqueza. Vocês já observaram como à noite no céu não tem nada simétrico.
Mas não tem nada cartesiano, não tem nada matemático. As estrelas é um cravejado brilhante, parece um broche enorme, mas numa irregularidade total. E assim é a vida, e assim somos nós. Nós temos que nos misturar, nós não podemos ter preconceito. A gente tem que desenvolver o que em filosofia se chama de alteridade, que é a convivência com os diferentes e com as diferenças. Isso é uma aprendizagem muito grande. Desde o amigo que tenha o time de futebol diferente da gente, até alguém que tenha uma orientação sexual diferente, né? Então, é exatamente nessa diferença de convivência, nessa aprendizagem de convivência com as diferenças, é que nós vamos crescer, porque cada um tem muito para ensinar a gente. Agora, a primeira fase é aprender a conviver com as diferenças, e a segunda fase é aprender a amar os diferentes. Nós temos muitas dificuldades de aprender a amar, né? Amar principalmente. No entanto, somos todos diferentes, né? Para o Sérgio, diferente sou eu. Para ele, o diferente é o Sérgio, né? Para a Leda, o diferente é o Zé, não é? Olha, vocês querem ver uma coisa que não dá certo? É um cara conheceu uma menina conheceu um rapaz, começar assim: ah, eu sou Flamengo, eu também sou. Ah, eu sou Mangueira e Portela, e eu também sou, adoro Mangueira, adoro Portela. E eu votei no PT, e eu também. E eu, sei lá, e vai por aí afora. Olha, um mês é uma beleza. Depois de um mês a gente não aguenta mais ver a cara um do outro. Né? Por quê? Porque a gente já sabe tudo. Já sabe tudo. Né? Não tem essa coisa. Né? Então, é isso, uma grande qualidade. Imaginem um rio onde todos os peixes fossem da mesma espécie. Um campo no qual todas as flores tivessem a mesma cor, o mesmo perfume e o mesmo tamanho. Um lugar onde as árvores fossem idênticas e os pássaros também. E cantassem igual. Jesus Cristo, amanhã, né? Onde estaria a beleza e a riqueza? Quando andamos pelos campos, nós temos vários tons de verdes ao mudar da paisagem. E é isso que faz com que a gente olhe e admire. E é por isso, é tão bom viajar. Por isso que é bom viajar. Se bem que tem gente que viaja para comer, né? Eu outro dia falei com uma pessoa, porque em Paris tem um restaurante que estava levando. Hoje dá para fazer compra. Meu Deus, que pobreza. Viajar para comer e para fazer compra, pelo amor de Deus.